O Plano Nacional de Educação, estabelecido pela Lei nº 13.005, e mais conhecido como PNE, é um documento que determina diretrizes, metas e estratégias para uma política educacional entre o período de 2014 e 2024. Destacando as principais metas do Plano Nacional de Educação está a creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, educação especial, educação em tempo integral, educação de jovens e adultos, o EJA, e também educação profissional. O Plano Nacional de Educação estabelece 10 diretrizes e 20 metas para melhorar a educação até o ano de 2024. Vamos destacar algumas das 20 metas estabelecidas. Sobre inclusão, por exemplo, a meta 4 é universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Outro exemplo é sobre a alfabetização infantil. A meta 5 é alfabetizar todas as crianças no máximo até o 3º ano do ensino fundamental. Sobre a educação integral, a meta 5 é oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Quando falamos sobre algumas das metas do Plano Nacional de Educação, nos leva a destacar os desafios encontrados ao longo da vigência 2014-2024. Bom, o PNE, ele é um pacto nacional firmado pela sociedade brasileira, que visa qualificar aí a nossa educação. Foram estipuladas 20 metas, Na verdade, esse PNE de 2014 ele já começa com atraso, porque ele deveria ter sido aprovado em 2010, quando acabou o anterior, e entrar em vigor em 2011, então já vem aí com atraso, E são estipuladas 20 metas que passam pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, inclusão de pessoas com deficiência, alfabetização de crianças, a educação integral, aprendizado na idade certa, a escolaridade média da população também, visando aí equalizar a escolaridade média de populações do campo, de pessoas, as diferenças regionais e entre as raças também. A alfabetização de jovens e adultos, para que todos os jovens estivessem alfabetizados e adultos. A EJA integrada à educação profissional, metas em torno da educação profissional, metas em torno da educação superior, qualificando o ensino superior, aumentando as matrículas, aumentando a titulação dos docentes do ensino superior, a pós-graduação também, formação de professores, meta em torno de formação de professores, inclusive o PAFO, Programas que vocês participam, é um plano elaborado para cumprimento dessa meta, que visa que todos os professores tenham a formação exigida, para estarem na docência. Que tenham a formação exigida, que estejam atuando na área de sua formação. E aí, sobre esta meta, a gente tem que... A intenção era que no final do PNE a gente tivesse todos os professores já formados. E a gente verifica que só metade, a gente conseguiu garantir até então. Meta em torno da formação continuada, da valorização docente, planos de carreira, gestão democrática e, finalmente, uma meta que coloca que pelo menos 10% do PIB seja destinado à educação. A intenção anterior dos movimentos sociais era que este 10% do PIB fosse destinado à educação pública,
mas o que vigora, o que permanece é 10% para a educação, né? Em todas as suas formas de oferta. Então a gente tem que esta meta também a gente não consegue alcançar, a gente não consegue destinar 10% do PIB para a educação. Até então a gente destinou entre 6% e 5%. Então a gente vê aí que dessas metas, 86%, segundo o último relatório, né, de monitoramento das metas, não foram cumpridas. Então ainda falta muito para a gente poder avançar em relação à universalização da educação básica. A gente ainda não tem o total das crianças que deveriam estar na educação infantil, no ensino fundamental, dos jovens no ensino médio. A alfabetização de crianças até o 3º ano também é uma meta que a gente não conseguiu cumprir. Então, diversas metas urgentes, né? A gente não deu conta. Em relação à valorização docente, faltam dados que nos ajudem a mensurar como é que está essa situação, como está a situação do pagamento dos professores, da valorização, do plano de carreiras. A gente procura e a gente tem dificuldade de mensurar isso, né, a nível de município. Então, em relação à EJA, houve retrocessos, né? A gente não está conseguindo garantir a educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos é integrada à educação profissional. Então, infelizmente, aqui no nosso último ano, a gente verifica que o Estado brasileiro, a sociedade brasileira não se empenhou no cumprimento dessas metas, né? E o que isso diz, né? Por que não conseguimos? Bom, falta financiamento, né? Como a gente coloca na última meta. 10% do PIB para conseguir, de alguma forma, né, garantir a educação de qualidade para essa totalidade da população brasileira, que é imensa, que é diversa. E a gente não consegue. Então, tem um desafio que esbarra no financiamento, na falta de recurso público para a educação pública. Falta de interesse político também, né? Gestores que não se importam com a educação, que não observam, que não olham, que não compreendem, não conhecem o PNE, não se envolvem nas discussões do PNE. Inclusive, no nosso grupo de pesquisa, o GEP, a gente fez uma pesquisa sobre emendas parlamentares destinadas à educação, né? E a gente observou que essas emendas parlamentares destinadas à educação não conversam com o PNE, né? São emendas eleitoreiras, relacionadas a melhorias de infraestrutura, coisas que aparecem, né? Mas em relação à formação de professores, em relação à valorização docente, plano de carreira, alfabetização, esforços em torno de políticas de alfabetização, né? Coisas que qualificariam, que poderiam ajudar essas metas a serem cumpridas, a gente não vê nenhuma relação. Falta de políticas públicas, né? Quando a gente fala de falta de interesse dos gestores, a gente precisa pontuar a falta de políticas públicas específicas para o atendimento dessas metas também, né? Então, é isso, gente. Tentando falar de um assunto muito grande em pouco tempo, até ultrapassei um pouquinho. E é isso. Daqui para frente, né, nas discussões do novo PNE, que deveria começar, né, a vigorar a partir do próximo ano, a gente está nessa luta pelo financiamento do PNE, né? Não adianta a gente estipular metas e não ter dinheiro para cumpri-las. Então é preciso que a gente se engaje enquanto sociedade, enquanto professores, né? Pessoas que estão aí na linha de frente da educação pública, para que a gente possa forçar, né, realmente que esses 10% de recurso público venha para a educação, do PIB ou de outros recursos. A gente vai procurar, vai fuçar, vai catar as moedas para a gente ver o que a gente pode destinar para o cumprimento dessas metas. É fundamental
que o próximo PNE tenha financiamento, tenha política pública para ser cumprida.